Hoje o que a gente vai falar, né? Ponto-chave para você vender peixe usando a internet. Né? O que a internet beneficia ou prejudica a sua venda de peixes? Deixa eu te perguntar aqui, você que está aí acompanhando a gente aí, perdão que eu tô com a garganta raspando e de vez em quando eu vou fazer esses bichinho do ran aqui. Qual é o jeito de comercialização de peixe que existe há centenas de dezenas de anos atrás? O jeito que você mais conhece. Na minha opinião, feira e venda na porteira, os jeitos mais antigos de comercializar, né? Feira, então, nem se fala, boca a boca, tem peixe no boca a boca, olha, eu tenho peixe aqui, tal. E tudo isso que a gente está falando aqui, ó, vender na feira, vender na porteira, vender no boca a boca, tá dentro do que eu vou comentar aqui hoje, tá? Ó, exatamente, desde muito antigamente até hoje, né, esse tipo de comercialização de feira, de porteira, de boca a boca, é um dos modos mais conhecidos, mais tradicionais de comercialização do produto, do peixe, tá certo? Tem também vários mercados municipais, vários mercados estaduais, né? Mercado do Ver o Peso lá em Belém, eu já tive lá, acho que foi 2014, 2013 ou 2014, eu não lembro, no mercado lá do Ver o Peso. Os peixes ficam lá expostos, né, para quem quiser escolher o seu. Lá em Santarém também tem um mercado lá na beira do encontro dos rios, do encontro das águas lá, que eu fui lá por 2 vezes ano passado, nesse mercado, e vi a quantidade de peixe que chega lá. É uma coisa fora do normal. Olha, tipo assim, ó, 5 horas da manhã já tá tarde se você quiser comprar peixe lá no mercado de Santarém. Ou você chega umas 4 horas, você chega às 3h30, a hora que o pessoal está chegando com os peixes. Os melhores são comercializados nessa hora, né? Ali num mercado, numa espécie de feira, no boca a boca. Dentro da feira você tem lá, oh, meu peixe aqui, tambaqui de 3 quilos, tambaqui de 4 quilos, não sei o quê, ppp, né? E na região norte, então, nem se fala, né? Onde o consumo de peixe é bem maior do que nas outras regiões. Uma vez eu fui palestrar, Feira do Pescado, é isso aí. Uma vez eu fui palestrar na Universidade Newton Lins, lá em Manaus, a convite da doutora Márcia, minha companheira de mestrado, né? E ela era responsável pela piscicultura lá, acho que foi em 2017, 2016 ou 2017, não lembro. Mais ou menos por aí. Aí sempre que eu posso, nas minhas palestras, né, nos meus cursos, nos meus treinamentos, principalmente quando eu ia para outros estados, e até nas palestras online, eu peço para o pessoal participar. E eu peço para o pessoal levantar a mão, participar, falar alguma coisa. Né? E aí eu pedi, eu estava lá nessa palestra lá, e eu pedi para o pessoal lá em Manaus levantar a mão quem comia peixe uma vez por mês. Eu estava lá dentro do auditório da faculdade. Ninguém levantou a mão. E se eu faço uma pergunta dessa em outras regiões, a maioria das pessoas levantou a mão, quem come peixe uma vez por mês. Aí eu falei assim, rapaz, vai chegar onde eu quero, né? Aí eu falei assim, quem come peixe uma vez a cada 15 dias? Ninguém levantou a mão de novo. Falei assim, será que vai dar certo? Aí perguntei, quem come peixe uma vez por semana? Aí uns 4 levantou a mão. E aí por fim, né, meu coração assim já disparado, eu falei assim, quem come peixe pelo menos uma vez por dia aqui? Uau, o auditório inteiro quase levanta a mão, né? O consumo de peixe lá no norte é muito maior. Mas é o seguinte, hoje essa parada de comercialização, né, ela tá meio mudada, né? O que você acha? Ó, perdão novamente, deixa eu tomar mais um pouquinho de água aqui. O que você acha? Vamos ver se você concorda ou não comigo. Quem concorda que hoje a venda de peixes mudou bastante? Para o pequeno produtor, mudou bastante. Principalmente por causa da pandemia. A gente ainda está vivendo esse momento, né, essa incerteza desses últimos 2 anos praticamente. Não acabou ainda. A gente vai fazer 2 anos aí agora em março, né? E principalmente por ter chegado bem na época da Semana Santa. Acho que foi o que mais impactou, na verdade, por ter chegado bem na época da Semana Santa, né? Talvez para quem é grande produtor, ou era, ou continua sendo grande produtor, às vezes já tinha contrato de compra e venda com frigoríficos, com abatedouros, enfim, ele mesmo processava o peixe dele, talvez, né? Então,
para ele foi mais tranquilo, foi só questão de cumprir contrato. Mas o pequeno produtor, que talvez ele tinha um fornecimento esporádico, visando sempre, na maioria das vezes, o quê? Uma venda na Semana Santa, né? De repente ia tirar lá na Semana Santa quase que o lucro dele o ano inteiro. Teve grandes desafios com falta de comprador, talvez. Né? Bares fechando, restaurantes fechando, consumo prejudicado, né? Enfim, quem passou por isso sabe do que eu estou falando. Mas, então a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Por quê? Daí veio uma coisa super interessante, que é o quê? O mundo entrou no digital de vez. De vez o mundo entrou no digital. Por quê? Tudo começou a acontecer pela internet, com uma intensidade muito maior do que aquela que a gente já acompanhava. Então, assim, eu tenho certeza que você que está assistindo aqui essa Fish Class acompanhou essa evolução nos últimos 2 anos de tudo acontecer aqui na internet, né? Então, assim, por exemplo, nunca antes na história brasileira, na história mundial, né? Nunca antes aconteceu, por exemplo, maratonas online de conteúdo sobre piscicultura comercial de água doce. Em lugar nenhum. Aí em março de 2020 vem aqui o Paulo e começa com essa parada para você. Né? E começa a trazer entrevista, começa a trazer aula, começa a trazer conteúdo. Há 2 anos que eu faço isso. E estou mantendo isso praticamente há 2 anos. Em março já vai fazer 2 anos. E pelo feedback que eu recebo de vocês, tem sido muito interessante e importante. Pois todos os dias alguém agradece aqui pelo conteúdo que eu estou entregando. Né? Por quê? Porque se está agradecendo é porque está fazendo a diferença. E eu tenho isso como um propósito na minha vida, de verdade. Eu tenho isso como um propósito na minha vida, né? Que é contribuir, e eu já falei isso várias vezes aqui, contribuir para o crescimento de 30% da produção de peixes no Brasil nos próximos anos, até 2030. Eu falei, há 2 anos eu comecei, eu falei que eu queria aumentar em 30% em 10 anos. Agora o meu prazo diminuiu. Eu tenho 8 anos para poder contribuir com isso daí, tá certo? E aí você pode me fazer uma pergunta da seguinte forma: mas Paulo, será que é possível utilizar a internet na transformação da piscicultura em um negócio? O que você acha, que é possível ou não? É tão possível que é real e inclusive já existe. A verdade é essa, né? É possível, é real e já existe. Olha só, eu tô aqui. Eu incrementei o quê? Minhas consultorias e treinamentos, que anteriormente só eram presenciais e agora são online. Para mim, qual foi a vantagem disso? Hoje eu não tenho limite de tempo e de distância para atender qualquer região, qualquer ponto do território nacional. Por exemplo, aqui agora, terminei agora, era 1h30 de consultoria online com um aluno que está lá em Minas Gerais, na divisa com o Rio de Janeiro. Consultoria online, produção de peixe em tanque e rede, lá com ele. Terminamos agora há pouco. Foi das 4h20 até as 5h40, né? 5h50, 1h30, de consultoria individual. E eu já estou fazendo isso com ele há tanto tempo. E assim como eu faço com ele, eu faço com os vários outros piscicultores que estão na minha carteira de clientes de consultoria online. Anteriormente, como é que eu teria que fazer? Eu tinha que me deslocar para lá para poder atender ele. Eu ainda faço esse tipo de atendimento? Faço sim. Mas é mais reduzido por conta de distância, por conta de horário, por conta de voo, por conta de gripe, por conta de Covid que eu já peguei, enfim. Diminuiu bastante. Então, assim, você pode até falar assim, Paulo, mas para você é fácil, porque o pessoal paga pelo seu conhecimento e treinamento. E para isso, passar pessoalmente online é super tranquilo. Perdão. Eu quero ver você vender peixe usando a internet. Essa é a grande dúvida, é o tema que você até colocou aqui. Quero ver você vender peixe usando a internet. Então tá. Muitos de vocês aí participam de quê? Grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, que tem 1 milhão de pessoas participando, não sei quantos mil num grupo, quantos mil no outro. Eu participo de vários. Grupo de piscicultura, então, deve estar uns 50 no Facebook, né? O WhatsApp é a mesma coisa, uns 40. E aí, o que tem lá dentro desses grupos de piscicultura, você que participa? Tem vendedor de alevino, tem vendedor de ração, tem vendedor de tanque de geomembrana, tem vendedor de kit de tanque suspenso,
tem vendedor de compressor de ar, tem vendedor de mangueira porosa, tem vendedor de curso online, tem vendedor de treinamentos online, tem vendedor de consultoria online, né? Tem vendedor de peixe gordo online. Tem. Eu tenho certeza que você já viu. Ah, e aí você pode até, agora que eu falei, talvez venha na sua cabeça, nossa, eu já vi um cara anunciando um negócio lá, que ele tinha não sei quantas toneladas de peixe lá, a peso médio de tanto, e negociava, tinha que mandar mensagem para ele. Já lembrou agora que já viu esse tipo de mensagem? Vou te falar uma mensagem aqui do dia 24 de janeiro, que eu peguei a mensagem num grupo que eu participo de piscicultura, um dos grupos, né, que eu participo de piscicultura, e eu vou ler a mensagem que o cara colocou lá no grupo. Ele colocou da seguinte forma, olha só, 7 a 8 toneladas de tilápia com peso acima de 1,1 kg na cidade tal, em Goiás, interessados chamar no privado. Jogou num grupo de WhatsApp. 7 a 8 toneladas de tilápia com peso acima de 1,1 kg de média na cidade tal, em Goiás, interessados chamar no privado. Isso foi em um grupo. Assim como nesse grupo de WhatsApp, existiram todos os dias, tem alguém postando, olha, vende-se alevino de Patinga, vende-se ração fulana de tal, vende-se equipamentos para a sua piscicultura. Tá cheio de anúncio toda hora. Eu tenho certeza que você já viu algum anúncio meu passando no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram. Então, olha só. O cara tá anunciando num peixe gordo, tá? Peixe gordo, peixe pronto para baixo, num grupo de WhatsApp. Tá? E não é a primeira vez. E não é a primeira vez que eu vejo, não é a primeira vez que eu já vi em grupos acontecendo isso daí. E isso existe desde antes da pandemia, e eu vou te provar que existe. Porque o WhatsApp, tá? É um negócio que chegou no Brasil, não foi agora na pandemia, não. Não foi agora na pandemia. Talvez você conheceu o WhatsApp agora na pandemia. O WhatsApp chegou aqui no Brasil lá pro lado de 2010. Há 12 anos atrás, o WhatsApp chegou no Brasil. Quando estava começando o telefone, smartphone, aquela parada toda que a gente comprava os telefones, conversava com outra pessoa, de mensagem, aquela coisa toda, né? Então, assim, já tem mais de 12 anos que o WhatsApp existe. E de lá para cá, o WhatsApp se tornou uma ferramenta de venda incomparável. Eu acho que até devia fazer, deve ter já, né? Algum livro para ser lido, igual tem lá o Ferramentas da Persuasão para a gente ler, para poder, todo vendedor tem que ler aquele livro. Eu acho que quem usa o WhatsApp hoje para vender tem que entender como é que essa ferramenta funciona, né? Mas foi de 2020 para cá, talvez, que esta e outras ferramentas têm sido cada vez mais utilizadas para venda online, para você utilizar a internet para fazer a venda. Por quê? Pois a impossibilidade, nesses 2 últimos anos, de ter contato presencial, nos aproximou, principalmente nos primeiros meses da pandemia, nos aproximou do contato digital. É isso aqui, que está eu e você nesse contato digital aqui, que permitiu, né, o quê? Um crescimento muito grande dessa troca de informações na internet e a aproximação das pessoas. Tem muita gente que conversa comigo aqui pela internet, que nós nunca nos vimos presencialmente, mas conversa comigo como se fossem amigos de longa data, né? E é muito tranquilo isso, né? De você entender que você criou uma relação digital, que claro, em algum evento, em alguma situação, ela pode vir a acontecer presencialmente, mas hoje eu já converso, eu tenho contatos com pessoas que presencialmente eu nunca vi, nunca encontrei, mas no online eu converso várias vezes, já tivemos vários contatos. Então, assim, vou te contar 2 histórias aqui, para incrementar um pouco do que eu estou tentando te explicar. Uma aluna do meu treinamento do Piscicultura na Prática, do Rio de Janeiro, ela me contou, né, que uma vez estava lá no grupo do WhatsApp, mexendo, né, à noite, mexendo lá, o marido dela ali do lado, eles estavam vendo as mensagens, né, tinham chegado da fazenda, e no grupo que ela participava lá, eu não sei se era eu não lembro bem, foi no ano passado, eu não sei se era do setor dela, ou do condomínio que ela morava, alguém perguntou, nossa, eu estava precisando comprar peixe para fazer isso e aquilo.
E ela falou assim, uai, eu produzo peixe em tanque e rede e eu tenho 30 toneladas de tilápia lá, mais ou menos, peso médio aí de 500 gramas, lá no Rio de Janeiro. Na mesma hora, o rapaz entrou em contato com ela no privado, no particular. Ele era dono de frigorífico. E ele estava com dificuldade de encontrar peixe para ele poder abater e fazer a venda. E aí ele perguntou se ela venderia essa quantidade de peixe para ele, nesse tamanho, meio quilo, 500 gramas. Ela me ligou. Ela falou assim, não, espera aí, deixa eu conversar com o meu consultor. Por quê? Porque eu sou consultor dos meus alunos, tá? Quem é aluno do treinamento de piscicultura na prática me tem como consultor. Então ela me ligou, perguntou se valia a pena vender. Aí eu expliquei, olha só, tem algumas oportunidades que aparecem nas nossas vidas assim que a gente precisa aproveitar. Se ela tem uma possibilidade aqui agora de vender um peixe, ela tinha programado chegar com esse peixe até 900 gramas, mas apareceu uma oportunidade de venda ali, no meio de uma pandemia, 30 toneladas de peixe, o cara pagando preço de peixe mais pesado num peixe de meio quilo, vende. Né? Vende, porque ela economiza 2 a 3 meses que ela já poderia colocar peixe de novo. E foi assim que ela fez. Uma conversa de WhatsApp. Ah, Paulo, mas você está dando um exemplo de uma conversa no WhatsApp que pode acontecer? Sim, aconteceu com ela, acontece com qualquer um. Tá? E eu vou mostrar mais. Então, olha só. Ela vendeu os peixes, né? Começou um novo ciclo e usou um grupo do WhatsApp para fazer isso. E eu já dei 2 ou 3 exemplos disso aqui. Vamos para mais um. Outro aluno, tá? Agora eu vou falar de Facebook. Vamos falar de Facebook? Eu estava falando de Facebook, vamos falar de Facebook. Grupo de Facebook, com 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 50.000 pessoas. Ele vendeu 5 toneladas de piau no seu próprio estado. Por quê? Porque o comprador estava a 400 km de distância dele. Nunca nem tinha ouvido falar do cara. 400 km de distância, o que eu vou saber que o cara está produzindo peixe lá se eu nunca fui lá naquela região? 400 km de distância. Aí ele pega, posta foto do piau dele gordo. Piau com tantos meses, tantos peso médio, tal, não sei o que, PPP, na região tal. Aí o cara falou assim, região tal, tá 400 km de mim, mas eu não tenho fornecedor de piau aqui perto. Entrou em contato com esse cara. Né? Por quê? Porque ele estava querendo povoar a fazenda dele para pesca. Ele queria um piauzinho maior para ele poder pescar. Aí entrou em contato, arruma lá dentro do grupo mesmo, arruma quem faz transporte de peixe. Normalmente nesses grupos a gente encontra todas essas pessoas, esses atores da cadeia produtiva. Quem vende alevino, quem vende ração, quem vende equipamento, quem faz transporte de peixe, quem tem o peixe gordo e quem quer comprar. Se você quer comprar carro, você não vai no supermercado. Né? Se você quer comprar um carro, você tem que ir numa concessionária de carro. Se você quer comprar pipoca gourmet, você não pode ir numa casa de vinhos. Você não pode ir numa adega. Por quê? Porque lá só vai ter vinho. Então, se você quer comprar peixe, você tem que estar em que tipo de grupo de Facebook e WhatsApp? Grupo de gente que fala só de peixe. Se você quer comprar carretilha para pescar, você tem que entrar em que tipo de grupo do WhatsApp ou do Facebook? Grupo de pescaria. Porque sempre alguém vai estar oferecendo alguma coisa desse jeito. E assim acontece a venda utilizando a internet. Anteriormente, a gente tinha que ir lá na concessionária para comprar o carro. Hoje você compra o carro pela internet. Hoje não, já tem um tempo que isso acontece. Da mesma forma que já tem tempo que o pessoal utiliza grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, Instagram. Instagram usa demais para fazer isso. Tá certo? Quantas consultorias eu já fechei por Instagram? A gente começa a conversa com o cliente no Instagram e vamos para o WhatsApp para fazer o fechamento. Quantas eu já fiz desse jeito? Por quê? Porque eu utilizei essa ferramenta. Eu estou me adaptando a essa nova realidade que a gente está vivendo. Hoje até o test drive para você fazer no seu carro, os caras trazem o carro na porta da sua casa. Aí você pode falar assim, ah, Paulo, mas lá na minha fazenda não pega internet, como é que eu faço? Beleza. Tudo bem que você ainda não conseguiu colocar a internet lá na sua fazenda. Mas eu acredito que você consiga tirar foto dos seus peixes, tá? Seja com celular ou com câmera fotográfica, sei lá,
e pelo menos uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, você vai lá na cidade. E aí você vai lá na cidade, descarrega essas fotos, nem que seja numa lan house, pede pro menino da lan house publicar isso daí no seu Facebook, ou no Facebook de um amigo, ou você pede pro seu primo, pro seu tio, pro seu irmão, pro seu sobrinho. Seu sobrinho vai saber mexer muito mais na internet, talvez, do que você. Pede para ele publicar num grupo lá, assim, ó. Vende-se peixe tal peso, assim, ó. Pelo menos uma vez por semana, se você colocar foto, você tá correndo um grande risco de conseguir vender seu peixe. Tá correndo esse risco. Então, olha só, possível tá certo? Mas a questão é você estar disposto ou disposta a fazer algo diferente para melhorar esse seu faturamento. Se você está realmente comprometido ou comprometida em usar o que existe de facilidade na hora de vender seus peixes. Hoje tem muitas isso daí. Não é ficar entrando em redes sociais somente para ver as piadas. O povo que joga água na cara do outro, o cara que pegou um facão e cortou o braço do outro numa briga de bar. É você realmente utilizar essas facilidades que a internet te permite hoje para você fazer negócio. E a sua piscicultura sendo um negócio, você estando com este negócio na internet para buscar essa facilidade, porque você não é só para vender o seu peixe, é para você adquirir o seu insumo também. É para você ver resultados de outros produtores que estão compartilhando lá todo dia. Como é que o cara quer saber se o cara está com dúvida? Grupo de Facebook tem muito disso. Meus peixes estão com 60 dias e 20 gramas, por exemplo. Meus peixes estão com 20 dias e 30 gramas no viveiro escavado. Tá bom ou tá ruim? E aí muitas pessoas vão colocar, tá bom pra quê? Tá ruim pra quê? Tem os gaiatos que estão lá dentro, que fica só curtindo com a cara de todo mundo, que é normal, tem isso em todo lugar. Mas tem as pessoas que vão passar informação bacana lá pra você também. Né? Da mesma forma, ó, eu tenho peixes aqui de média de 1 quilo, de 2 quilos, de 3 quilos, de 10 quilos. Algum interessado entra em contato comigo, você joga a isca, você está pescando ali alguém que pode fazer isso daí. O mundo, né, ele está realmente mudado. Não tem como a gente falar que não mudou, porque essa pandemia ela acelerou mais ou menos aí em 10 anos, acelerou mais ou menos em 2 anos o que aconteceria em 10. Essas são as previsões dos especialistas, né? E a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, a essas rápidas mudanças que estão chegando aqui. A internet hoje ela está muito mais acessível, né, do que era antigamente. Hoje está mais acessível do que nunca você ter seu plano de internet no seu celular, né, ou assinar para sua fazenda, ter acesso a esse universo que é a rede mundial de computadores, né, a seção de compradores e vendedores do Brasil inteiro e do mundo inteiro. A verdade é essa, né? A verdade é um caminho sem volta, tá? É um caminho sem volta. Isso que a gente está fazendo aqui, claro que não é todo mundo que continua, não é todo mundo que está aqui igual eu estou aqui há 2 anos, igual a Show Brasil está aqui há 2 anos, igual o IFC está há 1 ano e pouco, igual a Aquaculture Brasil está há uns 2 anos também, né? Mas esse é o objetivo. Então esse tipo de troca de informação, de conteúdo, daqui para frente, ele só vai crescer, só vai aumentar, só vai melhorar. Você pode ter certeza disso, tá certo? E olha só, é sobre você estar conectado com tudo que acontece ao seu redor. Eu não assisto televisão, tá? Já tem uns 5 anos ou mais que eu não paro para assistir televisão, não me chama para assistir televisão. Quando eu almoço na casa da minha mãe, ou quando eu vou jantar na casa da minha avó, na casa da minha mãe, me dá agonia, porque ela deixa a televisão ligada. Cada quarto tem uma televisão. Não sei se na sua casa, ou na casa da sua mãe, ou na casa da sua sogra é desse jeito. Cada quarto tem um televisor e ela deixa a televisão ligada naquela bendita daquela transmissora, emissora nacional lá, que só sabe falar de morte, de prisão, de tráfico de droga, de tudo de ruim, só dá notícia ruim lá. E eu não dou conta nem de comer mais, tá? Se eu estiver almoçando na casa da minha mãe, e a televisão estiver ligada, eu falo para a mãe, pelo amor de Deus, desliga essa televisão porque está me dando congestão aqui. Eu tô com vontade de vomitar essa comida sua. Essa comida sua tá uma delícia, mas se eu continuar vendo aqui que fulano de tal matou ciclano de tal,
deu 300 mortes não sei aonde, caiu o teto na cabeça de uma criança. Pelo amor de Deus, eu estou comendo. Hora de alimentação aqui é sagrada, né? Pelo amor de Deus, vamos fazer um negócio diferente aqui, né? E aí eu falo, explico isso daí para ela. Por quê? Porque quase que não tem notícia boa na TV. Né? Televisão para mim hoje é só para ver futebol. E também para ver Galinha Pintadinha e Herói do Coração, porque o Matheus de 1 ano e meio aqui em casa que adora assistir esse negócio aí. Né? Toda a informação que eu preciso eu encontro aqui na palma da minha mão. Igual você está me vendo no Instagram, você está me vendo no Facebook, você está me vendo no YouTube. Você consegue me ver e ver esse tipo de conteúdo que eu estou passando para você do seu celular, do seu notebook. Ou você pega e liga na televisão e está me assistindo na televisão. Você pode fazer esse tipo de coisa na televisão também, né? Ou no seu notebook, sei lá. Eu te garanto que se você procurar vai ter muita informação de qualidade, produtiva, assim como essas maratonas que eu faço aqui há quase 2 anos com vocês. Por que a internet consegue gerar benefícios no negócio? Olha só, o tamanho do seu negócio, isso aqui eu dei uma pensada nesse negócio aqui e coloquei da seguinte forma, né? O tamanho do seu negócio, né, do seu negócio ali econômico, ele é proporcional à sua área de alcance de divulgação desse seu negócio. Então assim, puxa vida, ficou confuso, né? O meu negócio, ele é do tamanho da área que eu atinjo a minha divulgação. Vamos ver se fica mais simples agora. Vou falar de uma coisa que aconteceu hoje, tá? De fazer uma analogia com alguma coisa que aconteceu hoje. Teve um jogador de futebol, né, o Michael, ele atacante do Flamengo. Ele acabou de ser vendido para um time lá da Arábia por quase 50 milhões de reais. Mas aí você pensa assim, mas ele é jogador do Flamengo, o mundo inteiro conhece o Flamengo, então é fácil vender aí por 50 milhões de reais. Calma, vou te mostrar, falar quem é o Michael. Ele é do estado de Goiás, aqui onde eu moro. Há 5 anos atrás, o Michael jogava nos mesmos campos de futebol municipal que eu jogava. Né? Cajuzão, Serra Verde, Campo dos Encontreiros, ele jogava nesse tipo aí, era jogador amador. Né? Esses negócios, há pouco mais de 5 anos atrás. E aí o alcance dele era municipal, tá? Ou no máximo ali intermunicipal era o alcance dele. Então só conheciam o Michael naquele pequeno meio. Aí o que acontece? Daquele pequeno meio tinha um time que contrata ele para jogar o campeonato goiano. E aí ele já tem projeção estadual. Jogando o campeonato goiano, ele foi muito bem. O Goiás pega e contrata ele do Goianésia. Aí ele vai jogar o campeonato brasileiro. Aí ele já pega uma projeção nacional. E cada vez que um time contrata ele, o valor dele vai aumentando. Aí ele jogou no Goiás, tal, jogou o campeonato nacional, jogou muito bem. E 2019 jogou bem demais. 2019 foi um dos melhores jogadores do Goiás. Olha a evolução, em pouco tempo, foi um dos melhores jogadores do Goiás. E aí em 2020 o Flamengo compra ele por 38 milhões de reais. Entra no Flamengo, aí joga Libertadores, Campeonato Internacional, joga vários outros campeonatos, e aí ele toma uma projeção internacional. Então entenda que o Michael, ele sai em 5 anos de um negócio municipal para um negócio internacional. E hoje, aí pouco mais de 5, 6 anos, ele é vendido para um clube lá da Arábia. Ele ganhava R$ 1.500 por mês. Há um pouco mais de 6 anos, 5, 6 anos atrás. Ele ganhava estourando R$ 1.500 por mês. O salário que ele acaba de assinar com esse time da Arábia é de R$ 1.100.000 por mês. Por quê? Porque o negócio dele saiu daquele meio pequenininho e foi para um meio maior. E aí o que acontece? Isso é o que a internet pode te proporcionar em relação à não existência de limites municipais, limites estaduais ou federais para a divulgação dos peixes que você tem. Essa é uma analogia, foi até um pouco longo nisso daqui, para tentar ser mais simples para você, para mostrar que se você utiliza essa ferramenta importantíssima, sensacional,
que é a internet, que é a rede mundial de computadores. Para você divulgar mesmo. Você tem a possibilidade de fazer o seu negócio expandir. Tá certo? Tem a possibilidade de fazer seu negócio expandir. Como que comprador de peixe lá do Nordeste encontra peixe para ser vendido no Mato Grosso? Se ele não conhece ninguém lá no Mato Grosso. Lembra que eu falei no começo? Ele vai entrar num grupo do Facebook, ele vai entrar num grupo do WhatsApp, vai procurar alguma coisa. E alguém faz um anúncio igual eu falei lá, ó, 7 a 8 toneladas assim, assim, assado. O cara liga, bicho, você vende para mim aqui? Se eu mandar um caminhão buscar, você me vende assim, assim, assado? Entra? Vendo, claro, sem problema. Né? Por quê? Porque alguém fez algum anúncio, uma propaganda, que foi vista por outra pessoa e ligou, anotou, sei lá, eles entraram em contato, alguma coisa aconteceu. Eu tenho uma aluna de Minasul, que é quase na divisa de Goiás com Tocantins, tá? Ela produz peixe em tanque-rede lá. E aí ela me fala uma vez que ela vendeu para o mercado de São Paulo. Como assim que ela vendeu para o mercado de São Paulo? O cara sai de São Paulo para buscar peixe na divisa do Goiás com Tocantins? Sai. Se ele ficar sabendo que tem um peixe lá que agrada a demanda dele, que tem preço e eles negociam no preço, dá certo. Eu tenho cliente no Mato Grosso que vendeu peixe para o Distrito Federal. Não é tão longe, mas não é tão perto. Ele atravessar um estado, atravessar o Distrito Federal para colocar peixe dentro do mercado de Brasília. Por quê? Porque entrou em contato, porque utilizou essa ferramenta, porque utilizou ao seu favor esse ponto mágico que a gente tem que se chama internet. Tá certo? Você talvez não tenha na sua fazenda. Às vezes você conhece um produtor que não tem na sua fazenda a internet. Mas um parente dele tem, um vizinho seu tem, alguém que participa de algum grupo tem, pode fazer esse meio campo com você, pode anunciar. Né? Mas o que cai mesmo assim de verdade para a gente é o quê? Você vai encontrar uma forma de fazer esse tipo aí. E aí você pode até pensar assim, nossa, mas do jeito que você fala, parece que é a coisa mais fácil do mundo, né? Até porque se eu pensar igual você, Paulo, se eu anunciar, várias pessoas vão anunciar também, né? E aí vai ficar difícil de vender. Beleza, você está certo no seu pensamento, que se você pode anunciar, várias outras pessoas podem anunciar também. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quantas drogarias ou farmácias tem na rua principal da sua cidade? Uma? 2? 50? Se eu andar na avenida principal aqui de Goiânia, Avenida Anhanguera ou Avenida Goiás, mas vai ter muita drogaria aqui. Quase que uma de porta com a outra. Será que não tem cliente para eles? Ainda mais agora na época de pandemia. Vou voltar nos comentários, pode ficar tranquilo aí, Henrique. Então, olha só, se não tiver esse pessoal, se esse pessoal não tivesse anunciando, significaria sim que não teria ninguém comprando. Mas se eles estão anunciando, assim como eu anuncio, é porque tem gente que está comprando, tá certo? Se reinventar foi a palavra mais utilizada nesses últimos 2 anos. Sem internet, talvez você pode entrar em alguma associação, alguma cooperativa de produtores que pode ofertar o seu produto junto com os produtos de outros associados, de outros cooperados. Tá? Você pode entrar numa sociedade, numa cooperativa, numa associação. Né? E aí, não é você que precisa ter mais a internet. Olha lá, ó, eu estou falando hoje de internet, mas não é você que precisa ter internet. Mas se a cooperativa, se a associação sabe o que você tem, a quantidade que você tem e o peso médio que você tem, eles entram, eles têm a planilha lá deles lá e eles fazem esse meio termo, eles fazem esse meio campo e pode oferecer isso daí. Até porque, às vezes, um pequeno produtor, ele tem 2 toneladas de peixe para vender. O frigorífico não vai lá buscar 2 toneladas de peixe. Mas se a cooperativa sabe que tem 8 produtores com 2 toneladas de peixe, já são 16 toneladas de peixe. Aí já dá a lotação de um caminhão. Aí ele vai lá, busca de todo mundo e volta para o frigorífico com aquela condição. Tá certo? E aí funcionou. Associativismo, cooperativismo, para o caso de você não ter internet. E mesmo se você tiver, eu acho que é bacana
esse tipo de integração, tá certo? Hoje eu tenho uma visão mais diferenciada a respeito disso, né? Esse assunto hoje aqui, talvez ele foi um pouco mais teórico, não sei, talvez assim, porque eu tenho uma visão mais diferenciada. Eu entendo que as pessoas, elas preferem hoje reclamar do que agir. Preferem falar que a situação está complicada para justificar algo que eles não tiveram compromisso em realizar. E eu não estou caçando briga com ninguém, não estou falando mal de ninguém aqui, porque eu, como ser humano, também tenho os meus erros e me utilizo desse tipo de justificativa também algumas vezes. É mais fácil e mais cômodo a gente falar que a culpa de não estar vendendo os peixes, talvez, é da crise mundial. E assim eu tiro de mim a responsabilidade de fazer algo diferente para tentar vender, porque tem muita gente fazendo esse algo diferente, né? Eu tive um chefe uma vez, há muitos anos atrás, que ele, quando tinha um pepino para resolver, e eu chegava nele e falava assim, o que eu faço? Ele olhava na minha cara, ele só virava assim, saía do computador, olhava na minha cara e falava assim, se vira, você não é caixote. E naquele tempo, ele me dizia isso, né? Não tinha internet naquele tempo. Né? Não tinha WhatsApp naquele tempo. Tá? Ele me falava assim, se vira, você não é caixote, não tinha WhatsApp naquele tempo. E aí eu ficava assim, rapaz, que cara malandro falar um negócio desse pra mim, se vira, você não é caixote. Lógico que eu não sou caixote. Tem que dar um jeito mesmo, né? E aí, internet tinha, não tinha, era WhatsApp. Né? Então hoje com o celular, por exemplo, celular pré-pago, hoje, você recarregando R$10 por mês, tem operadora que te dá 3, 4, 5, 6 GB para você navegar pela internet. Aí, diretão. Né? Então você consegue sim utilizar essa ferramenta. Hoje a gente está falando especificamente da internet, né? De grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, para você fazer a venda do seu peixe. Porque é um desafio que a gente tem hoje, a venda do peixe, tá certo? E por que eu falo isso tudo? Por que eu reforço e bato em cima disso daqui tudo? Porque a piscicultura nos 2 últimos anos, ela justamente os anos de pandemia, ela cresceu mais de 10% acima de qualquer outra atividade do agronegócio. Caramba, eu falo isso tem 2 anos aqui. Não sou eu que falo isso aqui não, eu falo isso aqui referendado por Associação Brasileira da Piscicultura, por IBGE, por órgãos nacionais e internacionais. Está crescendo, é o ramo de ouro do agronegócio. E mesmo com a ração no preço que tá, eu sei que você tá doido para me falar isso, mesmo com a ração no preço que tá cara para todo mundo, tá cara para você, mas tá cara para mim também. Tem muita gente que tá vendendo, tem gente que tá investindo, tem gente que tá fazendo dinheiro todo dia. Eu tenho alguém, me manda um direct, me manda um WhatsApp, entra em contato comigo, para dizer que tá entrando na atividade. Entendeu? Eu atendi o Ramon agora esses dias aqui, conversei com o Ramon aqui, ele entrou em contato, entrou no grupo lá do WhatsApp, né? E conversei com ele, expliquei para ele estava começando a produção dele. E deu problema, eu dei uma solução para ele, cara, faz isso aqui para poder ver se melhora aí para você, né? Então assim, é muito mais fácil a gente reclamar da situação, é muito mais fácil a gente focar no problema do que na solução. Quando a gente fica focado no problema, sabe aqueles negócios que cavalo usa, cavalo de carroça usa para poder não olhar para o lado? Eu não sei como é que chama aquilo. Se você souber, me fala. Aquelas máscaras que coloca no cavalo de carroça assim. Não sei como é que chama aquilo. É como se a gente estivesse com isso daqui, ó. Ele fica focado no problema, focado no problema, focado no problema. Ele não tira essas vendas aqui, ou essa, sei lá como é que chama esse negócio, para enxergar novas possibilidades, né? de fazer algo diferente para melhorar a sua situação, ok? Eu falei na semana passada com um aluno, ele tem 2 tanques suspensos só, 2 tanques suspensos. Ele está vendendo 200 quilos de tilápia por mês na feira. 200 quilos de tilápia por mês na feira. A R$20 o quilo. E eu tenho a conversa dele no WhatsApp aqui. Posso até dar um jeito de printar e colocar, não vou falar quem é, claro. Mas ele é do Mato Grosso. R$20 o quilo da tilápia vendida na feira. Ele está fazendo isso, 200 quilos de tilápia por mês. Vendendo ela viscerada. Tá? Então ele está fazendo aí R$4.000 por mês. Está faturando R$4.000 por mês.
trabalhando bem pouco, porque ele faz feira 2 vezes por mês. Ele tá indo 2 vezes por mês. E se ele fosse 4 vezes por mês e vendesse 400 quilos? Né? E se ele fosse 2 vezes por semana? Até onde a gente pode chegar com isso daí? Né? E se de repente ele colocasse uma banquinha para vender em algum ponto da cidade, próximo da prefeitura, né, ou próximo da igreja, sei lá, ele fizesse alguma coisa diferente e começava a vender mais. De repente ele chegasse a vender 1000 quilos por mês eviscerado. Será que é possível vender 1000 quilos por mês eviscerado? Eu vou dar o exemplo dele aqui. Se ele vender 1000 antolho, que chama, isso aí, Henrique, valeu então, o nome é esse, né? Se ele vende 1000 quilos de peixe eviscerado a R$20 o quilo na cidade dele, quanto que dá isso de faturamento por mês? R$1000, 1000 quilos de peixe a R$20 o quilo. Fala para mim, quanto que dá isso por mês? 1000 quilos de peixe por mês a R$20. Fala para mim o faturamento disso. Aqui, R$20.000. Muito bem. R$20.000. Tudo que você aprendeu ou sabe na sua vida te trouxe até aqui, hoje. Até nesse momento, onde você se encontra. Agora, o que você vai aprender daqui para frente é o que vai fazer você chegar nos seus objetivos. E depende muito de você. Eu estou aqui para te orientar, né? E falar que é possível e fazer o quê? Né? E falar que é possível, que é real e que isso existe para você também. Transformar a sua psicultura em um negócio